Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Para que, através de vocês, a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, chegue aos seus entes queridos, seus familiares, os seus vizinhos, amigos, enfim, que você seja a própria bênção de Deus. E isso é possível. Talvez você diga, poxa, mas quem sou eu? Eu sou um farrapo. Eu sou como um guardanapo de papel usado na lata do lixo? Pois bem, Deus aproveita tudo, minha amiga e meu amigo, inclusive você. Ele aproveita você. Ele faz de você uma nova criatura e, através de você, ele alcança tanta gente que também está vivendo como farrapo nessa vida. Mas o que eu queria falar com vocês é sobre justamente isso. Deus é quem nos escolhe. Não somos nós que escolhemos a Ele. Até porque nós não escolhemos porque não o conhecemos. A gente só pode escolher uma coisa que a gente conhece. Mas, em princípio, Ele, Deus, se revelou para nós através da sua misericórdia, através da sua compaixão. E é interessante, essa misericórdia, essa compaixão, são graças de Deus para nós. E Ele faz isso com aqueles que Ele quer. Obviamente, nem todos recebem essa graça, nem todos têm acesso a essa graça, porque Deus conhece o coração de cada um. Às vezes a pessoa vive no pecado, mas ela é sincera e Deus a escolhe para ser instrumento nas mãos dele. Às vezes a pessoa vive dentro de uma igreja, mas é hipócrita. Então essa pessoa, Deus não se revela para ela. É assim que funciona. Deus escolhe os sinceros, apesar de seus erros, seus pecados. Mesmo assim, Deus tem buscado os sinceros para manifestar a sua glória. Agora, como é que a gente pode corresponder com essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus? Apresentando uma fé. Então, quando nós apresentamos uma fé viva, uma fé pura, uma fé transparente, uma fé com uma consciência limpa, então ele se manifesta na nossa vida, ele se revela para nós, que é o que diz o texto que nós vamos ler aí, que pela graça sois salvos por meio da fé. Não é pela graça sois salvos simplesmente, é pela graça de Deus nós somos salvos, nós somos escolhidos, nós somos chamados e escolhidos para Ele. Mediante o quê? A fé. Essa fé também vem dele. Como a graça dele vem para nós, a fé também vem para nós, do Espírito da fé. Para que, uma vez manifestando a fé, a graça de Deus se faça presente em nossas vidas. É isso aí que eu entendo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, a fé é um dom de Deus, para aqueles que são sinceros. Porque uma coisa é você ser pecador e sincero, e outra coisa é você ser pecador e fingido, dissimulado. Então Deus chama os pecadores sinceros. Por exemplo, você está me ouvindo nesse instante e diz assim, mas quem sou eu
para ser escolhido por Deus. Você é você mesmo. Porque se você é essa pessoa que, mesmo estando no pecado, você apresenta uma fé nele, essa fé que você apresenta nele é o que lhe faz, que lhe dá o direito de alcançar a salvação. Então, amiga e amigo, nós verificamos que a graça é de Deus, assim como também a fé. Mas muitos têm usado a graça para se excusarem, para darem razões, motivos para viverem no pecado. Ah, não, pela graça sois salvos, eu vou ser salvo pela graça de Deus. Só que a graça de Deus é alcançada através da fé. Ela anda em comunhão com a fé, em paralelo à fé, porque a fé é que nos faz dar acesso a Deus. Ele nos dá a graça, mas nos dá também a fé. A graça é aquilo que você não precisa fazer nada, foi de graça, a graça foi de graça. Só que, por meio da fé, a graça deixa de ser de graça, porque você tem que agir a fé, você tem que tomar atitude de fé. Não basta eu ficar sentado de papo para o ar, esperando a graça de Deus. Não, isso não vai acontecer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que manifestar essa fé que Ele me deu. Como neste momento você está assistindo essa programação, está cheio de problemas, cheio de dificuldades, depressão, você está vivendo uma guerra particular. Muito bem. Deus escolheu você, minha amiga e meu amigo, para manifestar a graça dele. Ele escolheu você. Agora, em contrapartida, você tem que manifestar a fé nele, para que a graça dele venha se complementar na sua vida, venha se completar na sua vida. Porque é assim, ele nos dá a graça, mas também com a graça vem a fé. A fé exige o sacrifício. A fé exige o sacrifício. A graça é de graça, mas a fé não. A fé exige atitude, de coragem. A pessoa faz uma atitude, toma uma atitude de fé, Deus ouve a sua oração e fala, então, ser salva. É o caso desse homem que nós vamos ver agora, o testemunho desse Senhor. Muito interessante ele. Vale a pena você aumentar o seu volume aí do rádio, da televisão, para você ver como é que Deus trabalha, como Deus trabalhou na vida dele. Deus se manifestou na vida dele. Vamos ver se funcionou, como funcionou a graça pela fé. Por favor, pode rodar. O passado de Francisco Braz é o reflexo da triste decisão de um divórcio. Parece simples na assinatura, mas as consequências, essas sim são trágicas. Eu presenciei a separação dos meus pais, eu tinha apenas 9 anos de idade. E aquilo para mim foi uma carga muito grande, né? E aquilo mudou a minha vida. Eu era um garoto doce, era um garoto tranquilo. E a partir de então eu percebi que eu fiquei sozinho ali, né? Marcou demais a minha vida. Isso acarretou a minha vida toda, a minha adolescência. A dor da solidão agora deu espaço para a sua pior companhia, as drogas. E aí começou, a bebida e o cigarro foi a porta de entrada para um mundo infinito, né? Porque ali você tem tudo que não presta, tudo que não convém, mas que é agradável aos olhos, né? Parece que é algo que você sabe que é errado, mas aquilo te dá uma sensação tão boa. É esquisito falar isso, porque você está dentro de uma situação que aquilo parecia que estava me completando, aquilo estava me preenchendo. Eu era feliz com aquilo ali, de estar entre amigos, de estar no meio da bagunça, de namoradas,
de bebidas e cigarros, aí eu conheci a maconha. Comecei a fumar maconha, pouco tempo depois, assim, muito pouco tempo, conheci a cocaína. A pessoa que diz que tem o controle do vício, não existe isso. Eu vivi isso mais de 23 anos. O jovem Braz agora tinha um objetivo: experimentar todos os tipos de drogas que o seu corpo pudesse aguentar. Usei drogas sintéticas, o famoso microponto, o LSD, o êxtase, a bala, né? Usei Special K, que é uma droga fortíssima, droga que para cavalo. Aquela voz, só hoje, só agora. Não dá nada, usa hoje, usa pouquinho, amanhã você acorda, continua, vai tentando, que aos pouquinhos, não é de uma vez, é aos pouquinhos, você não pode tirar isso de uma vez de você. Então, no fundo, eu não me enxergava sem o uso de entorpecentes. Não vou ir para um lugar, não vou cheirar cocaína, não vou tomar uma bala, como assim? Como assim eu vou viver a vida assim? Eu não consigo. Foi uma luta incessante. A minha família não sabia mais o que fazia. Eles não tinham mais saídas. Eles não sabiam. Eu não sei mais o que fazer. O que eu ouvia deles era: olha, eu sei que a qualquer momento eu vou receber um telefonema de que você está morto. Eu já não sabia mais o que fazer, assim, Só sei que eu não aguentava mais. No fundo, eu não aguentava mais e aquilo me depreciava muito. Eu tive uma depressão que aquilo começou a me consumir. Aí eu consumia muita droga para poder não sentir tanto daquela depressão. E chegou um dia que eu comecei a pensar o que eu ia fazer da minha vida. E aí no meio da madrugada eu sentei assim na mesa, de frente para a televisão, e falei: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não aguento mais. Dali eu desabei. Daí eu liguei a TV. Antes de eu ligar a TV, veio assim algo muito forte em mim e falou assim: eu vou mostrar o que você está fazendo da sua vida. Primeiro passou um canal de uma igreja. Eu falei: não, esse não dá, né? E eu pensando naquilo tudo que estava acontecendo comigo, esse não dá, esse aí não. Aí eu olhei o outro e falei: meu Deus, esse aí então, pelo amor de Deus, né? Aí eu mudei o canal de novo, eu falei: esse também não dá, esse aí não. E era o Bispo Macedo, né? Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Eu achava que ele era um charlatão, eu achava. Me perdoe, bispo, me perdoe de verdade, mas eu achava que ele era um charlatão, porque era o que vendiam. Eu comprei esse peixe que me venderam, né? Infelizmente, eu pensava que era um assalto, né? Imagina, eu com a cabeça toda errada, com uma vida toda torta, né? Com pessoas erradas, fazendo tudo que era errado, com uma ficha criminal, achando que o Bispo Macedo ia me roubar, né? Uma piada, né? Muita hipocrisia isso da minha parte. Eu vou chamar você aqui para o desafio agora. A gente vai fazer uma oração, prepara um copo d'água aí. Eu falei: vou fazer esse desafio então. Tá me chamando para fazer um desafio? Então eu quero ver. Porque aí já vamos ver, já cai a máscara, já vê como funciona tudo. Ele começou a orar, eu ajoelhei. Eu me ajoelhei. Eu tomei uma decisão ali. Eu me ajoelhei e comecei a falar tudo o que eu nunca tinha dito. Eu coloquei ali. Eu orava junto, mas eu coloquei para fora 23 anos de uma vida amarga. Eu expus ali diante dos pés do Senhor Jesus. Eu coloquei ali. Eu fiz. Eu falei: olha, eu não aguento mais essa vida de mentira, essa vida de roubo, essa vida enganosa. Eu já não aguentava mais orar e nem falar. Eu comecei a chorar. Naquele instante, ali, foram 4 minutinhos. Já tinha saído da programação, eu continuei. Foram 4, 5 minutinhos. Ali, o meu choro estancou, como se fosse uma ferida aberta que
está sangrando muito, e aí você vai lá e estanca aquele ferimento e parou de sangrar. Naquele instante, eu levantei, quando eu levantei ali, eu não entendi nada. Dormi como nunca tive um sono desse na minha vida. Levantei, não tinha vontade de nada, não tinha vontade de fumar maconha, não tinha vontade de beber. Eu tomei café da manhã, arrumei a casa, olhei a programação de novo. Onde é isso? É aí que nós vamos. Eu estava lá, eu fui visitar o Templo de Salomão. Foi inesquecível. Eu vou permanecer 1000 anos na fé, mas eu sempre vou guardar esse dia, essa experiência. Eu fui recebido de uma forma assim, ninguém quis saber quem eu era, o que eu fazia. Ninguém me olhou torto, ninguém me mediu, nada disso. Eu fui muito bem recebido, fui muito bem orientado. A palavra que o bispo ali pregava foi de uma explicação vasta. Eu, leigo, não tinha entendimento nenhum, comecei a compreender naquele dia o que realmente o Senhor Jesus, a proposta da palavra de Deus, a proposta de Deus para cada um de nós, eu entendi. Ali eu vi o chamado dele. Quando eu entrei nessas portas, eu vi Deus. Ninguém me apresentou, o Senhor Jesus se apresentou. Ele diz, né? Aquele que vem até a mim, eu jamais o lançarei fora. E foi exatamente isso. Eu cheguei até a ele e ele não me lançou fora. Ele me abraçou ali. Eu vi Deus aqui no Templo de Salomão e no altar da Igreja Universal. Sim, o poder da fé restaura. Mas o Espírito Santo é o que traz vida, e Francisco Braz é a prova desse poder sobrenatural. Esse dia do Espírito Santo foi inesquecível para mim. Eu comecei a orar depois de ler uma passagem, aquela passagem que eu tinha visto na igreja, Jeremias 18. Vá até a casa do oleiro. Tá vendo como o oleiro faz? É isso que eu quero fazer com você. Você quer? Assim. Eu falei, eu quero, Senhor, o que eu mais quero é que o Senhor seja o meu oleiro. Eu quero ser um vaso. Nem que for um vasinho, sim. Mas desde que seja feito da mão do Senhor, eu quero agora. Mas eu quero para eu nunca mais largar. Eu não quero nunca mais dar as costas para o Senhor. Eu não quero nunca mais sair da tua presença. Eu não quero nada. Se o Senhor não me der nada, não me dê nada. Mas assim, a única coisa que eu quero é estar diante do Senhor. Eu não quero mais nada. Naquele instante assim, eu fui tomado de um amor assim. Eu sou tomado por Ele até agora. Eu não consigo explicar por que as pessoas que estão lá fora, por que elas não conseguem assim. É difícil, não é difícil. É uma entrega. Eu recebi o Espírito Santo. E as pessoas viram isso em mim. As pessoas viram isso em mim. Elas começaram a me olhar, nossa, você está diferente. Eu falei, eu estou diferente. Olha, o Senhor Jesus, Ele quer fazer a mesma coisa com você. Eu não tenho merecimento nenhum. Olha o amor que Ele tem por mim. Eu sem merecimento nenhum. Ele me encheu do Espírito dEle. Ele entrou na minha vida. Em tudo. Tenho a minha esposa, tenho um casamento bacana, tenho um casamento pleno. Minha empresa vem crescendo devagarinho. E a Igreja Universal me ensinou que quanto maior a luta, mais força temos que colocar. Essa porta que eu bati foi aberta. Eu fui muito bem acolhido aqui. E, Bispo Macedo, muito obrigado pelo Senhor nunca ter desistido. O Senhor teria todos os motivos do mundo para desistir, não desistiu. Eu agradeço à Igreja Universal e a todo o corpo, né? De todos os pastores, todos os bispos que aqui estão.
que fazem parte dessa grande caminhada, dessa grande trilha aí. Maravilhoso, né? Você viu a graça de Deus? Você viu a manifestação da graça de Deus? Viu a manifestação de fé dele, desse rapaz, do Francisco? Você viu? Por que naquele momento em que ele ligou a televisão, que nós estávamos orando, por que ele parou? Deus se manifestou para ele, porque viu nele, embora fosse um drogado, mas Deus viu nele uma sinceridade, uma pureza. Deus, mesmo que o sujeito seja o maior bandido da face da terra, mas se ele for sincero verdadeiramente, e quiser mesmo, e quer mesmo alcançar a misericórdia de Deus, então basta ele falar com Deus. Você vê que ninguém colocou a mão na cabeça do Francisco, foi um trabalho feito através da televisão, uma oração. Mas por quê? Por que essa oração funcionou? Funcionou porque ele estava pronto, ele estava pronto para receber aquilo que Deus estava pronto para lhe dar. Então Deus manifestou a glória dele, a graça dele no Francisco. Mas em seguida ele foi na igreja, ele saiu para ir lá no templo, quer dizer, ele tomou uma atitude de fé. Ele tomou uma atitude de fé, de coragem. Ele foi, mas sedento. Ele foi desesperadamente faminto. Ele foi pronto para receber o Espírito Santo. Muito bacana o seu testemunho, Francisco. Muito bacana mesmo. Isso prova que Deus não faz acepção de pessoas, nem mesmo de pecadores e santinhos ou religiosos. Ele aceita todos. Agora, o difícil é ser sincero. É ou não é? Fala a verdade. O difícil é a sinceridade. Quantas pessoas já receberam oração com imposição de mãos, unção com óleo, estão anos na igreja, mas não aconteceu nada, porque elas não se entregaram, elas não tiveram a audácia, a coragem de se entregar pela fé, que foi o que aconteceu com Francisco. Ele tomou uma atitude de fé, ele foi lá se entregar, ele foi lá, eis-me aqui, e Deus disse para ele, eis-me aqui também, e os dois fizeram uma aliança, um pacto. Hoje o Francisco tem uma vida nova. Minha amiga, talvez, meu amigo, você não seja essa pessoa sincera, porque você carrega consigo mágoas, ressentimentos. Você quer receber a luz, mas você mantém as trevas dentro de si. A partir do momento que você é honesto, ao ponto de dizer, meu Deus, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe os erros que eu tenho cometido, mas eu estou aqui para me entregar. Se você fizer isso, você não precisa de oração de ninguém. O próprio Deus desce onde você estiver e faz a obra que você precisa que aconteça. Tem que haver humildade. Tem que haver humildade. Se não há humildade, não há manifestação da fé. E foi isso que Francisco fez. E é isso que você tem que fazer. Graças a Deus. Vou descer a casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer a casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui
descer à casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer à casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Um dos profissionais que mais passam pela nossa vida, desde quando nascemos até quando morremos, são os profissionais de saúde. Pessoas que se dedicam por outras desconhecidas e que em determinados lugares são obrigados a atender por longos períodos, sem que consigam se alimentar e dormir adequadamente. Viram plantões e até quando não há o suporte necessário, improvisam tudo para salvar uma vida. Por isso, domingo, dia 26 de janeiro, teremos a consagração e valorização dos profissionais da área da saúde. Médicos, enfermeiros, auxiliares, socorristas e todos que dedicam suas vidas nessa área tão importante para a sociedade. Esteja conosco neste dia, no Templo de Salomão, às 9h30 da manhã, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Simone Mendes, eu tenho 50 anos, sou psicóloga. Eu conheci a Igreja Universal através da minha mãe, aos 16 anos de idade, né? Quando ela estava num processo de querer se matar, uma vida muito difícil, eu venho de uma família muito humilde. Nessa época, aos 16 anos, eu já estava cursando magistério, eu queria ser professora. E quando a minha mãe me apresentou à igreja, ela usou como artifício assim, vamos lá na igreja que você vai conseguir um trabalho. E de fato, na primeira semana que eu fui à igreja, eu ouvi falar da fé e eu não pensei duas vezes. Apesar de não ter nada, eu usei a minha fé naquele momento. Na outra semana eu estava trabalhando no lugar que eu queria. E foram anos que foram só conquistas. Apesar da pouca idade, eu fui tendo muita valorização no trabalho, eu fui galgando outros lugares melhores, salários melhores, até que eu me formei enquanto professora. Então eu fui qualificando a vida realmente da família. Com muito pouca idade eu conseguia suprir as necessidades e, enfim, melhorar aquele quadro financeiro que nós tínhamos. Fui caminhando, porém muito como simpatizante, né? Quando falava para mim, do Espírito Santo, reunião de quarta e de domingo, era muito enfadonho para mim. Então eu imaginava, eu ia ali, falava, mas eu não quero ser obreira, eu não quero ser pastora, eu não preciso, né? Não conseguia entender qual era realmente a função do Espírito Santo. Eu objetivei fazer a minha faculdade, prestei vestibular, passei muito bem no vestibular. Nesse período eu estava já bem afastada da igreja. Eu já ia, pelo menos no domingo, eu fui tirando o domingo pelo cansaço. Então eu trabalhava o dia inteiro, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite, estava extremamente cansada, então já não ia durante a semana porque não tinha horário nem momento para estar frequentando, e fui tirando os domingos pelo cansaço que começou a bater. O meu trabalho não caminhava. Eu cheguei a ponto de ter uma época 3 períodos de emprego, 2 de escola e 1 período de consultório, e eu não ter dinheiro. Esse ano eu digo que foi muito difícil, porque foi exatamente o ano que culminou onde eu não tinha resposta nenhuma das bênçãos que eu buscava. E culminou grandemente que numa das minhas buscas mais intensas foi em relação à saúde da minha mãe, e aí eu não consegui, né? Ela faleceu. Entender esse período foi o principal.
Deus sabia que eu precisava dele, né? Então não tinha resposta de nenhum lado. E sem resposta nenhuma, eu que era uma pessoa que pedia hoje e recebia amanhã. Foi onde Deus me mostrou nesse deserto, que não dava, sozinha eu não conseguiria, né? Fui voltando novamente, decidi voltar de uma vez. Eu acordava aos domingos de manhã e eu me lembrava, eu ouvia as músicas, né, dos cultos, falando comigo, e aquilo foi me consumindo. Um dia eu saí do trabalho, eu me lembro que era uma terça-feira, eu trabalhava em 2 escolas, eu saí de um dos trabalhos, antes não fui almoçar e caí dentro de uma igreja. Falei, eu preciso falar com um pastor. E ali ele me falou, ele me acolheu, falou, volta, vou te ajudar e daqui pra frente é outra vida, né? Só depende de você. E aí ele fez uma oração para mim naquele dia, já tinha saído aquele peso, ele falou, olha, o seu semblante é outro, volta, eu quero te ver sexta, eu quero te ver quarta, eu quero te ver domingo, porque precisa passar por todo o processo. Ali eu comecei me permitir me libertar, e eu sustentando a minha fé, eu falei, não, eu vou até o fim. Falei, é Jesus agora e acabou. Tendo bênção ou não agora, é Deus na minha vida, e eu sei que Ele vai resolver minha vida. Mas o que eu percebo hoje, né, depois do Espírito Santo, é que nenhum conflito tira a minha paz, tira o meu sono e me desequilibra. A psicologia, ela tem o limite do conhecimento em relação a emoções, sentimentos, capacidade cognitiva, a reflexão que a gente faz dentro do processo. Agora, essa transformação, até acredita-se que por meio das técnicas a gente pode ajudar uma pessoa. Mas eu sempre digo o seguinte, a medicação ela vai chegar, que é o que a ciência, a psicologia junto com a psiquiatria vai caminhar aí, ela vai conseguir fazer com que ela tire os sintomas. A pessoa pode melhorar em relação ao sono melhor, né? Em relação ao controle de um choro, mas o buraco da alma não. Esse buraco da alma nunca, e eu faço questão, eu sempre digo para os meus pacientes, eu tenho um limite com vocês até um ponto onde você vai ter que tomar uma decisão além, que é deixar de olhar somente para o teu corpo e somente para o teu sentimento. Você vai ter que tomar uma decisão de entender que tem um buraco que se chama espírito. Então hoje a Simone, psicóloga, eu a vejo uma Simone completa, né? Eu cuido do meu corpo, eu cuido dos meus prazeres, da minha família, daquilo que vai me trazer prazer, vou resolver o que eu tenho que resolver, mas eu cuido do meu espírito para que esse buraco, e não adianta eu buscar em nenhum tipo de remédio. O remédio ele está vindo do alto. O Espírito Santo para mim ele é minha coluna, ele é o meu escudo, né? E eu creio que a alegria ela vem exatamente quando eu penso no tripé, né? Na trindade. E eu me vejo lá no meio da trindade, na verdade. Então eu vejo o Pai, eu vejo o Filho, eu vejo o Espírito Santo e eu lá no meio sendo cuidada e sendo protegida. Então ele é a minha essência, né? Se ele não estiver na minha vida, eu não caminho, eu não tenho proteção, eu não tenho livramentos, enfim, eu não tenho suporte para absolutamente nada. Então é por isso que eu sou alegre, né? É porque de fato eu estou protegida, né? Eu estou guardada, como diz o Salmo 91, né? Eu estou nas asas, né? Sob as asas do Altíssimo. Você notou? Você deve ter observado que a doutora Simone, psicóloga, inteligente, ela disse, olha, a medicina, a ciência, ela tem um limite. Chega num momento que só Deus mesmo. O problema do corpo, a gente pode resolver, mas o problema da alma, só Deus, só o Altíssimo. Ela estava tratando do corpo, tinha se tratado do corpo. Ela conquistou muitos milagres, muitas bênçãos, mas ela não teve fé, quer dizer, não sacrificou para conquistar o melhor, que é o Espírito Santo. Você tem me ouvido, assistido,
você tem tido fé até para assistir essa programação, mas não tem tido fé para buscar aquele que é o Altíssimo, o Espírito do Altíssimo, que faz completar a sua vida. Então, domingo agora, venha participar dessa campanha de fé. Inclusive, nós vamos distribuir o óleo ungido que consagramos lá no Monte Sinai. Venha receber o Espírito Santo, invista no Espírito Santo, invista a sua vida no Espírito de Deus, e Deus vai completar a sua vida e vai fazer você feliz. Claro, você vai ter guerras, lutas, mas uma coisa é você ter guerras e saber que vai vencê-las. Outra coisa é você ter guerra e não saber o que vai acontecer. Na verdade, o Espírito Santo garante a você a vitória. Ele garante a vitória sua. Agora, você tem que fazer a sua parte. Você não pode se dar ao luxo de querer impor a sua vontade para Deus. A vontade que tem que ser feita é a dele na sua vida. Tá bom? Então, eu queria que você assistisse essa matériazinha muito interessante sobre o joio e o trigo. Muito bacana, que vale a pena você assistir para que você venha monitorar a sua fé e protegê-la, porque protegendo a sua fé, você estará protegendo a sua alma. Graças a Deus. Observe a plantação de trigo. Certamente uma das mais belas paisagens que podemos contemplar. Mas não se engane, no meio desses ramos há também o joio. Tente identificá-lo. A olho nu é praticamente impossível, pois sua aparência durante todo o crescimento é semelhante à do trigo. Por isso, o Senhor Jesus, nessa parábola, ensinou a seus discípulos que apenas o tempo mostraria a real identidade de cada um. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E é aí que surgem as diferenças. Quando maduro e cheio de fruto, o trigo se inclina e se curva. O joio, por sua vez, não produz fruto e não se inclina. Ao contrário, se eleva entre os ramos de trigo e se sobressai. E é nesse momento que há separação. O joio é arrancado e o trigo guardado no celeiro. Ao olhar para a multidão dentro de uma igreja, todos parecem iguais. Ao orar, ao cantar e até ao falar das coisas de Deus. Porém, somente os nascidos do Espírito possuem os frutos de justiça e se inclinam como trigo diante da vontade de Deus. Já o cristão joio é orgulhoso, não aceita a disciplina, não se curva e se mantém ereto, pois gosta de aparentar uma suposta santidade, porém o seu interior é completamente tóxico. E sempre será assim. Onde há o trigo, haverá o joio, para confundir, envenenar e, se possível, até arrancar o trigo para ser lançado no fogo. Somente o tempo revela o que está dentro de cada um. É na hora das lutas, dos desertos, quando somos sacudidos e até mesmo esmagados, que mostramos o que há em nós. Se formos trigo, os frutos aparecerão e permanecerão. Se for joio, logo não se curvará e mostrará a sua verdadeira face. Sempre me perguntei por que às vezes parece que as pessoas de má fé têm os mesmos ou melhores resultados do que as pessoas que praticam bem. E hoje eu entendi. De acordo com a parábola, o bom e o ruim podem até parecerem iguais por um tempo. Mas o próprio tempo se encarrega de mostrar quem é quem. Meu nome é Sirlene,
Tenho 45 anos e eu sou enfermeira. Primeira vez que eu fui à Igreja Universal, eu era criança, eu tinha 5 anos. A minha mãe me levou, ela continuou na igreja e eu fui crescendo e me afastei, não quis ir. Adolescência, jovem, influenciada por muitos amigos que falavam mal da igreja. Eles falavam que a minha mãe ia numa igreja que só tinham ladrões e o chefe da quadrilha era o Bispo Macedo, que ele tinha um poder de persuasão incrível, que todo mundo fazia vontade dele. E era uma quadrilha, para ele ficar cada vez mais rico e as pessoas cada vez mais pobres. Na minha cabeça era isso. E eu alimentava essas ideias pelo que eu ouvia na mídia. Eu ficava revoltada. Quando ela chegava da igreja, falava para ela assim: cadê o seu dinheiro? Cadê o dinheiro das contas que a gente tem que pagar? Toma cuidado, porque a gente já tem pouco, e o pouco que a gente tem, se a senhora der na igreja, como a gente vai conseguir alguma coisa na vida? Com toda a paciência, calma, ela me chamava para ir na igreja. Aí eu ia para agradar ela, mas chegava lá, eu não fechava os olhos, eu não levava carteira, porque eu achava que quando eles pediam para fechar os olhos era o momento que eles iam me roubar. Mas roubar o quê? Eu não tinha nada. Eu trabalhava e as coisas não iam. E aquilo eu era muito oprimida por ter tantos sonhos e não conseguir realizá-los. Era uma tristeza que não tinha explicação. Eu procurava assim preencher aquele vazio que tinha dentro de mim com amigos, saía para beber, namorados, viagens, aquela coisa toda de jovens, assim. Mas quando eu ficava sozinha, não tinha motivo de alegria, não tinha. E à noite, eram aquelas noites longas que eu olhava o relógio e não acabava nunca a noite. Era relacionada, a proporção era a mesma. Quanto maior o preconceito, mais eu sofria. E era um vazio, um buraco muito profundo. Eu ia para pegar uma cena de algum pastor pagando algum membro, uma encenação, eu achava que aquilo tudo era um teatro, as pessoas que passavam mal eram pagas. Eu ia atrás delas na rua para pegar um momento do pastor pagando elas, e para mim tudo aquilo era armação. Tanto é que essa ideia só saiu de mim quando a minha irmã passou mal na igreja. Aí eu vi que ela não era paga. Aí aquilo eu já fiquei meio assim assustada. Falei, como assim? Ela não foi paga. Então pode ser que não seja bem o que falam, que as pessoas não são pagas, que não é um circo, não é um teatro. Aí um dia eu fui numa reunião na João Dias, que minha mãe me chamou. Aí eu, como sempre, não dava muita mínima. Aí encostei a cabeça no ombro dela e fui dormir. Na hora que o bispo entrou, minha mãe me cutucou e falou assim: se prepara que é o Bispo Macedo que vai fazer reunião. Eu nunca tinha assistido uma reunião dele na minha vida. Deus usou ele, as palavras que ele falou naquela reunião eram todas para mim, era toda a minha vida, era tudo que eu estava vivendo. Aí eu abri meus olhos, naquele dia eu saí da reunião, olhei para minha mãe e falei assim: eu vou me batizar. Eu não vou ser mais aquela pessoa, não, nunca mais eu vou falar mal do Bispo Macedo, porque eu vi que era tudo mentira. Aí já mudou tudo dentro de mim, a minha visão. Eu que achava que eles eram ladrões, eu comecei a querer ajudar. Minha vida se resume a Sirlene antes do Espírito Santo e a Sirlene depois do Espírito Santo. É como a história de Paulo, que ele perseguiu os cristãos, ele teve um encontro com Deus, ele mudou tudo. É isso, eu me vejo um pouquinho, né? Porque eu perseguia muito a minha mãe, a minha irmã. Eu tinha um prazer de fazer minha mãe sofrer. E ela falava para ela: mãe, não vai nessa igreja, eles querem roubar a senhora. Mas aí, depois do Espírito Santo, não. A gente está junto na fé. Ela teve aquela paciência comigo, agora eu cuido dela, a gente cuida uma da outra, a gente ajuda as pessoas. Aqueles sonhos que eu tinha, e eu trabalhava muito, desde pequena, nunca consegui realizar. Hoje eu trabalho naquilo que eu gosto, que eu tenho amor de cuidar das pessoas. O Espírito Santo para mim é tudo. Não adianta eu ganhar o mundo todo, e o principal é Ele. Ele é a minha certeza, a minha alegria, a minha paz, é tudo. A caminhada rumo à eternidade com Deus não é nada fácil.
muitos começam, poucos terminam. Na verdade, a coisa mais difícil que existe na face da terra é a salvação da alma. Pois diariamente há uma batalha entre a carne e o espírito, entre a fé racional e os sentimentos do coração. Infelizmente, muitos se preocupam apenas em estar na presença de Deus. Mas o segredo não é apenas estar, e sim permanecer. Quantos que começaram a caminhada da fé ao seu lado e hoje já não estão mais? Quantos que foram usados por Deus para salvar multidões de almas e acabaram perdendo a sua? Do que adianta estar 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja e no final desanimar e desistir? Na época de Gideão, 32 mil se apresentaram para a batalha, porém só ficaram 300. Dos 10 leprosos que estiveram diante de Jesus e foram curados, apenas um voltou. Dos 500 que viram Jesus antes de subir aos céus, apenas 120 perseveraram firmes no cenáculo. Então, como fazer para permanecer até o fim? Mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Tudo depende da boa consciência. Por isso o diabo trabalha para manchá-la, através da malícia, maus olhos, o engano, porque sabe que se ela for contaminada, cedo ou tarde a pessoa irá afundar. Estamos vivendo os últimos tempos e nunca houve tantos abandonando a fé como nos dias de hoje, se cumprindo as palavras de Jesus, que nesse período o amor de quase todos se esfriaria. A maior glória que alguém pode ter nessa vida é no final dela poder dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Neste domingo, a distribuição gratuita do óleo consagrado no Monte Sinai. Este elemento foi testemunha de grandes milagres na época de Jesus. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E com esta arma poderosa ungiremos a nós e nossos familiares para que haja cura, libertação e proteção. Você receberá gratuitamente um frasco contendo um pouco deste azeite consagrado no Monte Sinai. Pela fé, será a sua arma contra enfermidades e espíritos malignos que atormentam sua vida e de seus familiares. Distribuição única de 2020, neste domingo, às 7 horas da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal mais próxima de você. Graças a Deus. Nós vamos agora entrar em oração. Quero que você consagre a sua vida diante de Deus aí agora, onde você estiver. E através dessa oração, você pode ter certeza que Deus vai tocar em você. Vamos orar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.
pois Ele é o teu socorro. Senhor Espírito Santo, o Senhor marcou um encontro com esta pessoa que durante esta semana passou por momentos difíceis dentro da sua própria casa, maus tratos, humilhações. No seu trabalho, esta pessoa foi explorada, discriminada. Essa pessoa que nesta semana pensou que não valia mais a pena viver e até escreveu uma carta se despedindo das pessoas que ama. Meu Deus, agora mesmo ele está chorando, porque parece que eu sei o que ele está passando. Eu não o conheço, mas o Senhor marcou um encontro com ele por meio desta oração para livrá-lo da morte, do suicídio. Essa pessoa que está prestes a fugir, desaparecer no mundo, ir para um outro estado, para um outro país, aonde ninguém lhe conhece, e começar uma nova vida, porque já não aguenta mais ser possuído por um encosto que toma os seus sentidos e ele perde o controle e acaba falando e fazendo coisas erradas, e quando se dá conta, já fez o que não deveria, e chora, pede perdão e promete à sua mãe, promete à sua esposa, ao seu filho, ao seu pai, que vai mudar, que não vai ser mais assim. Mas passado 4, 5 dias, volta a fazer tudo outra vez. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, usa esta água, arranca esse encosto da opressão, do vício, da depressão. Usa esta água e arranca o encosto que não deixa essa pessoa reconhecer que só ela não pode, porque se pudesse, já teria mudado de vida há muitos anos atrás. Cada dia que passa conta e a sua situação só piora. Mas agora dá um sinal para ela, dá um sinal para ele. Arranca essa dor, arranca essa opressão, arranca esse desânimo, arranca essa depressão, pois eu declaro esta água abençoada em o nome de Jesus, o Criador. Beba, amigo, amiga, e receba agora a força que vem de Deus para lutar e vencer o vício, a doença, a miséria, a depressão. Obrigado, meu Pai, muito obrigado. Agradeça a Deus, porque agora o encosto que lhe viciava, lhe enfermava, lhe empobrecia, lhe causava depressão, agora, em o nome de Jesus, sai! E você recebe paz. Agradeça a Ele. Meu Deus, visite a cada membro do Templo de Salomão, membro da Igreja Universal, pastores, bispos, esposas, auxiliares, levitas aqui do templo, que domingo passado firmaram uma aliança contigo de ser propriedade exclusiva do Senhor. Eu tenho aqui em mãos a fotografia destas pessoas e eu oro por eles que estiveram conosco às 18 horas na vigília do Espírito Santo. Sejam possuídos por Ti, ó Espírito de Deus, e sejam instrumento nas Tuas mãos para evangelizar o nosso Brasil, o mundo, e dar a oportunidade a outros de Te conhecerem. É o que eu Te peço e agradeço, e todos os que creem digam amém. Graças a Deus, graças a Deus. A alegria de Deus é a nossa força, meu amigo, minha amiga. Vamos, seja forte, porque você pode, sim, ser uma pessoa completamente diferente que você tem sido. Ainda que você diga, mas bispo, eu perdi muitas oportunidades, mas agora, domingo agora, você vai ter uma oportunidade que, se você aproveitar todas as outras que você perdeu, meu amigo, vão ser por esta superada, que é fazer uso do óleo ungido, o óleo consagrado lá no Monte Sinai, na Arábia Saudita, onde o Bispo Macedo
eu e outros 10 bispos, totalizando assim 12, estivemos clamando a Deus pelo seu povo, pela sua igreja, pela nossa nação e consagrando este elemento bíblico que é o azeite. Você que diz, bispo, eu quero um pouquinho deste azeite. Eu aceito estar aí com vocês neste domingo, seja às 7 da manhã, 9h30 ou 18 horas. Se você aceita, então, o desafio de vir e receber este óleo para que Deus faça um milagre na sua vida, então você vai ligar agora para a nossa central de atendimento, vai dar o seu nome e o seu problema. 3573-3535, 0 operadora 11. Repita, 3573-3535, 0 operadora 11. Você vai ligar, vai dar o seu nome, o seu problema e o horário que você vai estar domingo agora. Eu vou estar com todos vocês às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Inclusive, eu gostaria de ler agora o texto bíblico, por favor, que diz, olha só, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 13, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos. Como? Eu não ouvi. Em voz alta, leia. Ungindo-os, por favor, em voz alta, ungindo-os com óleo. O óleo representa o Espírito Santo. Esse óleo que você vai receber domingo agora é símbolo do Espírito de Deus, da Santíssima Trindade. Quando você unja um enfermo, o desenganado, essa pessoa que está depressiva, viciada, desempregado, essa pessoa que está completamente transtornado, desequilibrado psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, Deus vai curá-lo. Está aqui, ó. Deus vai libertá-lo, meu amigo, através desta unção. Vai ser o óleo, um instrumento nas mãos de Deus. Inclusive, nós já estamos recebendo aqui em estúdios, pode me dar os outros nomes, por favor, de pessoas que estão ligando para a nossa central. Obrigado. Estão ligando para a nossa central e reservando aqui. O Flávio de Assis vai estar às 18 horas conosco aqui no Templo de Salomão. Eu tenho aqui também, olha só, a Wellington, que vai estar às 18 horas também aqui no Templo de Salomão. Deixa eu grampear aqui para não misturar. E eu já separo colocando aqui, ó, ao pé da cruz e do lado da palavra de Deus. O Sandro também vai estar às 18 horas neste domingo aqui no Templo de Salomão. Você vai vir no melhor horário. Eu tenho aqui, ó, a Solange da Rosa vai estar às 9h30. Está aqui, Solange, o seu. A Sandra Aparecida vai estar às 18 horas. Eu tenho mais aqui já grampeados. O Carlos Eduardo vai estar às 7 horas da manhã. E eu tenho aqui, ó, muitos nomes. Se você diz, bispo, o senhor não leu ainda o meu nome, olha só, eu tenho aqui vários nomes e você pode continuar ligando para o 3573-3535, 0 operadora 11. A Karina vai estar às 7 horas da manhã, nesse domingo, aqui no Templo de Salomão. Eu tenho aqui também, olha, a Célia Ribeiro e outros nomes, que eu não tenho como ler todos aqui agora, mas nós vamos grampear e colocar aqui ao pé da cruz, ao lado da palavra de Jesus, que diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu amigo, é a sua oportunidade. Se você diz, eu perdi muitas oportunidades, então saiba que se você aproveitar esta de domingo agora, do óleo consagrado, coloca aqui a imagem, por favor, o óleo do Monte Sinai, domingo dia 26, você vai ver, o sobrenatural vai acontecer na sua vida, porque a palavra de Deus vai se cumprir, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. O endereço do Templo de Salomão é a Avenida Celso Garcia, 605, na zona leste de São Paulo, aqui no Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê. Para mais informação, fale com a nossa central de atendimento através do número que está à sua inteira disposição, 3573-3535, 0 operadora 11. Deus começará a parte dele quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra